E aí nós podemos começar lá no Egito e vir caminhando. Você vê eles tendo uma porção, a bênção de Deus, um profeta vindo para libertá-los do Egito. Isso é uma porção que eles tinham de Deus. Vê o que eles fizeram quando eles saíram do Egito. Ao invés de melhorar aqueles primeiros dias que já era para eles chegarem em Canaã, começou o juízo ao invés de começar a bênção. Começou o juízo. Eles tinham ali 40 milhas, diz o profeta, para poder chegar em Canaã. Mas o que eles fizeram? Já desobedeceram dentro daquelas 40 milhas, andando a pé, aquela dificuldade, mas a alegria de ter saído do Egito, de não ser mais escravo. Mas infelizmente a desobediência entrou na vida deles. Depois que você é batizado, que você conta muita coisa na vida, mas se passar por muitos de nós, que eu fui batizado lá na presbiteriana, depois é batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, depois é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Até onde nós vamos, já de ter passado por vários batismos e ainda não ter chegado à plenitude. Conhecemos tanto, mas não praticamos o que conhecemos. Eu quero falar pouco aqui apenas nisso daqui, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Eles não concordam um. Isso quer dizer que você não pode de maneira alguma, olha como diz o próprio São João aqui, capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque a Bíblia não diz em quem tem o Pai tem a vida. Porque o Pai é a vida que está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, porque a vida é o Pai. Aonde a vida está? No Filho. Então o que eu tenho que crer nessa manifestação de Deus, que o Pai é Espírito, está no Filho. O Filho é uma carne mortal, é o que o próprio Deus criou para poder morrer, gerou para poder morrer, para verter sangue, para apagar nossos pecados, já que não havia nenhum meio de sangue para poder apagar nossos pecados. O nosso pecado era só coberto através do sangue de bodes, de cordeiros, de novilhos. Mas agora Deus quis eliminar com nossos pecados. E para eliminar com nossos pecados, o próprio Deus teve que se fazer carne. Quando Deus, que é o Pai, se fez filho, carne é filho, se fez carne para poder morrer na carne. Porque nenhuma carne que morresse poderia nos ajudar, poderia nos aperfeiçoar. Deus então teve que vir nesta carne mortal, gerado pelo Espírito Santo, para poder morrer no nosso lugar e dar a vida por nós, para que nós pudéssemos também chegarmos a esta plenitude. Em Cristo está a plenitude da divindade. A Bíblia diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Habita em Cristo, habita num corpo. E o que Deus quer fazer agora é trazer sua plenitude para dentro da igreja. Isto é, dentro de cada crente. Ele faz isso com o indivíduo, une esses indivíduos e forma um corpo, para poder ter esse povo preparado para o arrebatamento.
Amém? Então você sai do Egito, é justificado, você é batizado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você passa o Mar Vermelho, mas você não chega em Canaã, que é a plenitude. Não podia parar, não podia morrer no deserto, não podia morrer no batismo. Teria que cruzar o Mar Vermelho, cruzar o deserto e chegar a Canaã, onde era a plenitude da crença. Irmão Branham chamou o novo nome, aquela mudança de nome de Abraão. Ele diz: esta é a plenitude da crença. Quando você chega a esta plenitude, senão você unicamente está caminhando naquelas primeiras porções. Você caminha na justificação, na santificação, e você nunca chega em Canaã. Israel veio também assim. Ele caminhou na justificação. Ele foi batizado nas águas, mas não pôde entrar em Canaã. Somente 2 daqueles velhos crentes é que entraram em Canaã. Então sempre é uma lição para nós, os crentes mais velhos. Quanto mais velho, que nem eu, que tenho 50 anos de mensagem, quanto mais velho, a gente tem que perceber que se faz a coisa errada, o juízo é maior. Porque você tem mais luz, você tem mais conhecimento. O juízo para os pregadores é mais do que para os membros. Eu digo em forma de conhecimento, porque os membros não conhecem, o pregador conhece. E se o pregador escorrega, ele tem um juízo acima do membro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo no seu nome. Isso é para quem? Para nós, os pregadores. Não é para os membros, mas é os pregadores quem faz isto. E o que é que Jesus diz? Nunca vos conheci. Quer dizer, fez aquilo, mas não viveu. Fez aquilo, mas em outra porção do Espírito. Você apenas fez na justificação, você fez na santificação, mas quando era para se encher da palavra, se encher do Espírito, você não estava cheio. Esse é o nosso problema. Jesus não vem buscar uma igreja vazia, um crente vazio, que somente faz barulho. O vagão vazio de novo, só faz barulho. Ele tem que estar cheio. Ele tem que, além de cheio, estar selado com o Espírito Santo. Aí ele está seguro para aquela viagem. O irmão Branham tomou todo esse ensinamento até do trem, do vagão, para poder mostrar para nós que nós não podemos ter coisas dentro de nós bambas. Uma fé bamba, uma santificação bamba, uma justificação bamba que cai, que se desmonta com a pressão, com a luta do dia a dia. Mas que depois que temos essas coisas, então o Espírito Santo sela esse vagão. A irmã Branham tomou a estatura de um varão perfeito e mostrou para nós também que fé e novo nascimento está na base da estatura. Fé e novo nascimento. Aí você diz: eu tenho fé, nasci de novo, mas agora é hora de desenvolver fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. A irmã Branham diz na mensagem estatura de um varão perfeito: quando você chega a esta altura, o Espírito Santo desce, porque o Espírito Santo está acima de você. E as virtudes não são virtudes suas, são virtudes do Espírito Santo em você. São virtudes de Jesus. Irmão Branham diz lá: essa é a fé de Jesus, a ciência de Jesus, a virtude de Jesus, assim por diante, até chegarmos a esta altura que o Espírito Santo pode selar
este vagão, este crente. Para quê? Para ele poder receber a mensagem da pedra de coroa, que é a mensagem da segunda vinda. Você tem a pedra angular de fundamento na primeira vinda, mas a pedra que vem para poder dar a cobertura dessa pirâmide espiritual na vida do crente, ela teria que vir aqui no fim. Como alcançar a luz da mensagem de Cristo na pedra de coroa? Na revelação dos selos, dos trovões, que foi Deus em carne outra vez. Assim como vem aqui embaixo, Deus em carne, Jesus Cristo. Agora vem subindo essas virtudes para a igreja, até o ponto do Espírito Santo soldar estas virtudes em cada um de nós, e podermos receber a pedra de coroa, que é a segunda vinda, que foi manifestada 28 de fevereiro de 1963, e as pessoas passam por alto, e aquilo já aconteceu, já veio. Aquilo era Deus vindo outra vez, para poder preparar esta igreja para o rapto. Você vai ter a mesma natureza da pedra de coroa, para poder ser raptado. Você não pode apenas ter estas 7 naturezas, essas 7 virtudes do Cordeiro, mas você tem que alcançar aqui o poder de Deus, que foi no pescoço da pirâmide, que é o ministério do Filho do Homem, para te unir com o cabeça. O cabeça é a revelação, o esposo é a palavra revelada. 101, a festa das trombetas. Até quando nós vamos ouvir estas coisas e não ter estas coisas em nós, e termos apenas uma porção daquilo, ao invés de termos a plenitude? Quantos de nós vamos caminhar na mensagem? Eu tenho mensagem, eu tenho 500 mensagens ou mais. Você pode ter 1000 mensagens hoje, você pode ter mais. Cadê a pedra de coroa? Cadê a mensagem do profeta? Porque a mensagem do profeta, a terceira etapa, é a plenitude. A primeira e segunda etapa são porções. Nós não podemos apenas viver nestas porções, como não se pode viver na porção de justificado e santificado. Você tem que prosseguir, você tem que receber o selo de Deus, o Espírito Santo, crer e viver a mensagem do dia. Não apenas falar assim, eu creio. Não, você crê e vive aquela mensagem. Cada mensagem que Deus manifestou, aqueles que vieram, creram e viveram aquela mensagem. Então nós estamos agora na última mensagem. Quando Deus mandou o profeta, é a última mensagem. É onde vem o novo nome, sem o qual não há arrebatamento. Isso é claro nas próprias mensagens de irmão Branham. Você toma essa daqui, ó, a presença de Deus não reconhecida, e você vai ver o que o irmão Branham mostra. Tinha que haver um novo nome para receber o filho. Se Sara não mudasse de nome, de Sarai para Sara, Abrão para Abraão, não viria o filho. Mas quando eles mudaram de nome, logo veio o filho. A Sara engravidou com aquela visita do anjo, no capítulo 18 de Gênesis. A Sara engravidou com 28 dias. Irmão Branham mostra aqui o tempo da vida, que é o ciclo normal de uma mulher. Dentro desse espaço de tempo, ela pode engravidar. Então ali estava Sara, ficando grávida, mas já com novo nome. Não foi a Sarai que engravidou. Não foi o Abrão. Não foi a semente do Abrão. Tudo é do novo nome, é da nova vida.
Não é apenas de uma porção, é da plenitude. Você caminha na porção e tem a bênção como Abraão teve. Ele foi abençoado todo o tempo, mas estava na expectativa de um filho. A igreja foi abençoada durante todo esse tempo, 2 milênios. A igreja é abençoada. Sai da sua terra, da sua parentela. Vamos que a igreja, dentro de 2 milênios. Mas agora chegou nos Estados Unidos, chegou a manifestação de Deus da totalidade. Não apenas de uma porção, não apenas você viver com o nome, mas sim com um novo nome. Esta é a hora na qual nós estamos vivendo. Esta é a hora que nós dependemos de Deus para podermos chegar mais e mais à perfeição. Eu preciso disto para eu poder ser raptado. Eu careço disto para uma mudança de vida, para eu saber que eu não tenho apenas uma porção das coisas de Deus, mas que temos a plenitude. O Velho Testamento, irmãos, tinha as porções de Deus. Quando chegou Jesus, ele era a plenitude, porquanto nele habita toda a plenitude da divindade. Os profetas eram porções, mas quando veio Jesus, era a plenitude. Os mensageiros eram porções, mas quando chegou o 7º anjo, é plenitude outra vez. Nós estamos falando apenas de plenitude para mostrar apenas o de 2000 anos atrás. Estamos falando de porções e plenitude, um pouquinho que falamos, mas para deixar claro para cada um que nesta hora na qual nós estamos vivendo, não é hora de uma porção, é hora da plenitude. Ele se está vivendo nos dias de Jesus, querendo a porção de Moisés. E ali estava a plenitude. Eles estavam vivendo nos Estados Unidos, no tempo de William Branham, pensando na porção de Jesus, na porção dos apóstolos, na porção de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, e até da primeira e segunda etapa do irmão Branham, porções. Mas foi hora de plenitude. O que Deus disse para o irmão Branham? A terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Isso quer dizer, se não tem terceira puxada, não tem comprovação de que é ministério. Não tem autenticação, a vindicação daquele ministério. Por que tem? Porque tem a terceira puxada. Não no nosso tempo, no tempo do profeta. Ali estava, mas não podia dizer para ninguém. O ministério foi vindicado nos dias do irmão Branham, mas não podia ser dito a ninguém. Por isso, irmão Branham não podia dizer, novo nome é Branham. Ele não podia falar isso para nós. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E deixou tantas coisas para trás, não podendo falar, porque chegaria o tempo da igreja, chegará a plenitude dos tempos e a plenitude da noiva. Nós vemos que quando chegou no tempo do profeta, que era a plenitude dos gentios, estava ali. O último profeta dos gentios manifestado, para poder trazer uma mensagem para formar uma esposa. A gente tem que ser muito incrédulo para não ver que a esposa do último dia, de onde ela foi tirada. Nós não fomos tirados do Monte Sinai. A noiva do último dia não foi tirada do Monte Calvário. Tudo isso foi porção. Deus manifestando em porções de lei, de graça, e chegando aqui nos Estados Unidos e mostrando a plenitude. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta,
cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Ele não podia cumprir no outro dia. Os outros dias eram porções, mas nos dias de William Branham era plenitude. Nos dias da plenitude de Jesus, ele diz que não sabia dia e hora. Nos dias da plenitude, Deus em William Branham, ele diz: vocês sabem que eu sei o que são estes trovões. Mas Deus diz para ele: não diga a ninguém, até chegar aqui no último tempo, depois dos Estados Unidos. A plenitude, nós estamos vivendo a plenitude desse ministério do profeta. Esse ministério do profeta em plenitude forma a noiva dentro da terceira puxada, que não soube estas coisas no tempo do irmão Branham, porque ele não podia dizer, mas que agora, nesse tempo de plenitude, irmãos, não tem mais nada a esperar. Se você olhar para o mundo mesmo, não tem mais esperança. O que vai acontecer? O mundo está caminhando para uma terceira guerra mundial. Tudo isso que está acontecendo já são guerras. Dentro do país, tudo isso que está acontecendo são guerras. Mas estão preparando, o mundo está preparando, o mundo, não o Brasil apenas, o mundo está preparando para uma terceira guerra mundial. Eles vão caminhando para isso, até chegar ao ponto que eles não darão conta mais de segurar. Sabe por que estão segurando e não destrói a terra? Porque a Bíblia diz que Deus vai destruir os que destroem a terra. E aqueles que vêm destruindo a terra durante todo esse tempo, Deus está deixando ainda, porque Ele tem que tirar sua noiva, arrebatar sua noiva, tratar com 144 mil judeus, certo? Depois que tratar com eles, eles morrem. Também Moisés, Elias morre. Aí está na hora da batalha do Armagedon chegar. Aí está na hora de uma guerra mundial. Mas Deus não pode permitir isto antes que Ele tira o seu povo da terra. Aqui nós estamos vivendo numa plenitude, e o pecado está também em plenitude. No tempo de Ló era plenitude, por isso o fogo caiu do céu. No nosso tempo, o pecado é plenitude, não é uma porção do pecado. Não, no nosso tempo é a plenitude, é vaso cheio, é completo. Do erro, da depravação, é completo. O pecado em geral. Então isto é plenitude. E quando chega a plenitude, está na hora de uma destruição. Este é o tempo no qual nós estamos vivendo, na plenitude da palavra, na plenitude da revelação. Irmãos, não tem ninguém que vai dar mais luz para nós do que deu o William Marion Branham. Não tem. Não adianta esperar, não adianta buscar, não tem. Isso que estamos tendo aqui é que o William Branham tinha no seu dia e não podia dizer a uma pessoa. Porque se ele tivesse dito a uma pessoa, ele tinha preparado uma pessoa para pregar isso naquele dia. Mas como não podia ser dito a uma pessoa, isso tinha que vir o tempo certo, então agora chegou o espaço correto. Estamos aqui agora na plenitude da revelação. O irmão Branham teve tudo isso, mas não pôde falar. Nós temos tudo isso e temos que pregar a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela vida que o Senhor dá, pela fé, por sabermos dos acontecimentos, essas coisas que estão diante dos nossos olhos, e estamos vendo
o cumprimento também da palavra, a plenitude da palavra, que tem sido revelada, aquilo que Paulo não sabia, Irineu não sabia, Martim Columba, Lutero, Wesley não sabia, Brana sabia, mas não podia falar, está sendo hoje pregado, vivido pela esposa de Cristo, que come o livrinho e profetiza outra vez, prega outra vez, anuncia essa mensagem outra vez. Então aquilo que era plenitude no tempo do profeta se torna plenitude hoje outra vez. Porque aquilo que era o sétimo selo encarnado no tempo do profeta, aqui o próprio profeta diz que nesse tempo do sétimo selo, a ida da noiva. Estamos aqui nos preparando para isto, neste momento final, com esta luz da palavra. E eu sei, Senhor, cada um de nós queremos ter emoção, queremos pular, queremos alegrar, queremos arrepiar, queremos sentir alguma coisa, mas não é isso. Sua palavra é fé. Não é sentimento, não é arrepio, é fé, é crer que o Senhor tem manifestado através da plenitude da palavra com o seu profeta, e hoje estamos comendo esta plenitude que os Estados Unidos não podia comer, comeram porções no seu dia, mas aqui estamos comendo a plenitude da mensagem pregada pelo sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Ajuda-nos mais, aquece nossa alma, nosso espírito, para um viver melhor para Ti. Que não fiquemos apenas nas coisas naturais desta terra, mas que venhamos colocar nosso coração nas coisas do céu, cada dia mais, para nos preparar para um rapto, não para um viver na terra que continuamos vivendo por sua misericórdia, mas uma mensagem que nos prepara com esta plenitude da revelação para sermos raptados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.